Olá, oitavo ano. Vamos lá? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando, dando continuidade aí ao assunto sobre população, né? A gente está trazendo o assunto sobre a distribuição da população na superfície terrestre. E a gente está vendo os motivos que faz com que a população esteja espalhada de forma diferente, né? Mostra que existe um número total, mas existe uma concentração da população em lugares diferentes, tem motivos diferentes e tem algumas classificações diferentes, como vimos sobre classificar um país como populoso ou como povoado. E hoje a gente vai estar dando continuidade a isso, ok? Para a gente começar, vamos lá para a nossa página 398, a gente vai estar iniciando com o texto base, e aí a gente vai dar continuidade e hoje vamos mostrar fatores e alguns exemplos em relação a essa distribuição da população. Ok? Pega seu livro para que você possa acompanhar. Fica melhor. Então vamos lá, página 398. Bom, aí está na tela, página 398. Com seu livro aí, se você quiser ir marcando alguma coisa, separando alguma coisa, você já vai marcando direto aí para você ter o que você estudou e o que se destacou já separado. Então vamos lá, desigual distribuição da população mundial. Ao superar as adversidades e limitações impostas pelas condições do meio natural, o ser humano pode se dispersar e se fixar em quase todos os lugares do planeta. Só parando aqui um minutinho para a gente falar. Quando a gente estuda no início do assunto sobre geografia, a gente traz a diferença entre o espaço natural e o espaço geográfico, e a gente mostra que esse espaço geográfico ele é transformado, né, para as adaptações que o homem faz para a sua vida, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas vontades, de acordo com a sua cultura, e ele vai transformando esse espaço. E esse espaço pode ser transformado cada vez mais ou de maneira diversa, relacionado ao tipo de técnica que o homem domina. Então, à medida que o homem vai aumentando as suas técnicas, mais ele consegue mudar esse espaço. E nessa transformação do espaço para se adaptar às suas necessidades, ele consegue criar meios de sobreviver ou de se adaptar, né, para fixar em lugares que antes era difícil acreditar que podia se adaptar à humanidade. Né? Lugares que são difíceis, ou por causa de difícil acesso, ou por causa das dificuldades dos reflexos, né, das questões naturais. Pode ser frio, pode ser calor, pode ser no deserto, mas o homem acaba criando meios para que consiga se fixar. E com isso, contribui ainda mais para que a população esteja dispersa, né? Vai estar até em lugares que antes era um vazio maior. Vamos lá, continuando. No segundo parágrafo. O aprimoramento das técnicas, assim como o crescimento demográfico, permitiram a ocupação dos lugares mais inóspitos da Terra. Nos dias atuais, os seres humanos habitam tanto as zonas geladas dos polos, como as regiões áridas e quentes dos grandes desertos. Também há ocupações no longo das mais altas montanhas do planeta. Aí tem aí o mapa, a gente já deu uma passada nesses assuntos, já vimos esse mapa e vimos que ele está organizado aí e com uma legenda aqui, ó. Deixa eu marcar para que você acompanhe de novo, que a gente tem atividades para fazer. Então aqui tem a legenda, e essa legenda, ela traz aí o que você vai encontrar no mapa. Os lugares que estão mais claros tem menor concentração, os lugares que estão mais escuros tem maior concentração. Então você vê que tem lugares que tem grande concentração populacional. Esses são os dois países mais populosos do mundo, China e Índia. Tem lugares que, apesar do número não ser grande, mas tem bastante gente concentrada, né?
E aí, apesar de estar indo clareando, os lugares que apresentam as cores mais escuras. No Brasil está uma quantidade aqui, principalmente próximo ao litoral. Então, a distribuição acaba sendo desigual, né? Dentro do próprio Brasil, ao mesmo país, você vai encontrar, vou botar outra cor aqui, para você visualizar diferente. No caso do Brasil, você encontra uma parte que está mais escura, né, que tem maior concentração, e você encontra uma parte aqui, ó, a parte aqui também pertence ao Brasil, e está mais clarinha. Então, você tem uma concentração dentro do mesmo país, você vai encontrar uma diferença entre uma área e outra, onde uma tem maior concentração populacional e outra menor concentração populacional. Vamos lá seguir para a gente falar sobre as demais coisas. A gente viu que, devido a essas diferenças, de maneira em geral, a gente pode fazer um ranking de países mais populosos, né? Ou que apresenta maior concentração da população no mundo. E dentro do que a gente viu, tem aí esse gráfico. Vou aumentar aqui para visualizar melhor. É bom que você acompanhe no livro, né? Então, a gente tem aqui o que apresenta o maior número de pessoas, é a Ásia. Depois vem a África, a América em terceiro lugar, Europa em quarto lugar e, por último, a Oceania. Quando a gente estudou no início do ano sobre a questão dos continentes e os oceanos, a gente viu que a Antártida também é considerada um continente, mas a gente falou que é um continente que não tem uma ocupação permanente. Então, o máximo que acontece são pessoas que ficam lá por um período de 6 meses, mais ou menos, só para estudo, análise, fazer alguma experiência e depois vem embora. Eles não ficam lá fixos. Então, ele não entrou aqui no ranking. Então, entre os continentes que são ocupados, que tem a ocupação humana fixa, são esses 5. E desses 5, o que tem o maior número de pessoas é a Ásia e o que tem o menor número de pessoas é a Oceania. Okay? A América, que é onde nós estamos, ela está em terceiro lugar aqui. Está deslocando aqui. Beleza. Vamos embora. Então, a América está no terceiro lugar. Deixa eu tentar marcar aqui. A América é esse amarelinho. Terceiro lugar. Então, vamos seguir. A gente viu, falou um pouquinho sobre a questão da classificação dos países em povoado e populoso, né? E a gente tem esse pequeno trecho aí para ajudar a gente a afirmar, fortalecer, fortificar aí nosso entendimento. Um país é considerado populoso quando o número total de seus habitantes é bastante elevado. Já para classificar um país como povoado, é necessário calcular e analisar a distribuição média da sua população no território. Então, quando eu quero saber se o país é populoso, basta eu saber o número total de seus habitantes. Ok? Se o número for elevado, ele é muito populoso. Se o número for baixo, ele é pouco populoso. E quanto à classificação de povoado? Aí não basta ver o número, que às vezes o número da população não é tão grande assim, porém, o território é pequeno. Então, as pessoas acabam ficando concentradas. E aí eu vou ter muitas pessoas num terreno pequeno, muitas pessoas em uma área pequena. Isso significa que o país é muito povoado, ou a cidade é muito povoada, aquele território é muito povoado, quando tem um número muito grande de pessoas e o território não é tão grande assim, ok? Então, para eu saber se é povoado, eu preciso calcular a distribuição média de uma população no território.
Então, eu tenho que ver a população e a área. Aí eu decido ou vejo se é povoado ou não. Já o populoso, eu não preciso ver nada da área. Basta eu saber o número absoluto, o número total de uma população e classifico de acordo com o número. Continuando aí no segundo parágrafo, o cálculo da distribuição da população no território recebe o nome de densidade demográfica. Então, vamos dar uma paradinha. Quando eu verifico, calculo lá o número da pessoa, o número da população por área, e o resultado que eu vou ter ali, eu posso classificar o país como povoado e posso dizer que aquele resultado é a densidade demográfica daquele território. Ok? Então, o país eu posso dizer que é povoado e o número que resulta dessa conta, número de habitantes por quilômetro quadrado, eu vou chamar isso de densidade demográfica. Então, vamos continuar. Para tanto, divide-se o número total de habitantes de um país pela área de seu território, em quilômetros quadrados. Assim, encontramos a densidade demográfica. Podemos constatar se um país é muito ou pouco povoado, ok? Pela densidade demográfica, você também pode ver, né, que é a mesma conta, se o país é povoado ou não. Ao apresentar elevada concentração de população em uma determinada área, o país é considerado densamente povoado. E quando apresenta baixa concentração, pouco povoado. Nem todos os países populosos são necessariamente muito povoados. Então, olha lá, vamos lá. Se eu tenho, como é o caso de um exemplo que a gente vai ver aqui, um território de 2 quilômetros e um número muito grande em cada quilômetro daquele local, aquele local é muito povoado, independente do tamanho do território ser pequeno. O negócio é que tem um número muito grande de pessoas num espaço pequeno. Agora, quando eu tenho o mesmo número de pessoas e o território é maior, isso significa que vai ter menos pessoas concentradas numa mesma área. Então, a densidade demográfica vai ser menor. Ok? Vamos lá para a próxima página. A gente seguir. Então, a gente dá continuidade aí para falar dos fatores, né? Os fatores que a gente tem para que a população esteja dispersa e desigual, né? Em um local tem mais, outro local tem menos. Essa ocupação ocorreu por alguns motivos, e isso influencia se vai ter mais ou menos também. Então, vamos lá, fatores da distribuição da população mundial. Embora a população mundial ocupe todos os continentes do planeta, sua distribuição pelos territórios é desigual. Em um país povoado como a China, que em média apresenta 150 habitantes por quilômetro quadrado, há lugares em que a densidade demográfica é inferior a 5 habitantes por quilômetro quadrado. Entre os principais fatores dessa distribuição estão fatores históricos, fatores naturais e fatores econômicos. Vamos ver alguns exemplos. Então, a gente tem aí lugares que foram habitados. Deixa eu diminuir um pouquinho, para a gente visualizar melhor a tela. Então, lugares que foram ocupados e o número de população, forma de ocupação está influenciado ou tem a ver com fatores históricos, né? Aí tem alguns exemplos aqui. Um povoado próximo ao Rio Nilo, e aqui a cidade de Cairo, né, próximo ao Rio Nilo também. Então, o tempo passou e o local tem uma história bem antiga. Esse aqui está datando aqui, ó, 1880, né, o período anterior aqui, ó, mesma cidade, mesmo ambiente, e aqui já em 2016, cidade de Cairo também, ok? Então, é um fator histórico influenciou. Vamos ler esse primeiro trecho aqui. No continente asiático, as maiores concentrações populacionais observadas nas porções sul e leste têm razões históricas, que envolvem a expansão da civilização milenares, de civilizações milenares, como a chinesa e a hindu. Em geral, a área de ocupação mais antigas foram aglomerando habitantes ao longo do tempo e mostram-se hoje mais povoadas do que áreas recentemente habitadas. Então, tem um período longo, né, que já estava habitada e foi
atraindo mais pessoas. Então, o que a gente precisa lembrar? A distribuição da população ela é influenciada por alguns fatores, né? E os principais fatores que estão destacados aqui no nosso estudo, um deles são os fatores históricos, o outro, fatores naturais, né? Quando você chega num local que tem esses tipos de terreno aqui, ó, pode ter menos pessoas porque tem a ver com a questão natural, né? Como você também pode estar num local onde as pessoas se acumulam ali por causa das questões naturais, água, clima, vegetação, solo fértil, né? Mas vamos lá. Então, fatores naturais, segundo fatores. O primeiro, fatores históricos, o segundo, fatores naturais. Os lugares do planeta que apresentam condições climáticas rigorosas, como calor e frio intenso, relevo acidentado e irregular, apresentam densidade demográfica baixa. Ó, vendo? Quando o calor frio é intenso, né, que castiga, quando o relevo é acidentado, que é o caso desse aqui, ó, acidentado e irregular, isso faz com que a densidade demográfica seja baixa, em razão das limitações à ocupação humana. Entre esses lugares, podemos citar as regiões polares, os desertos, como o do Saara, no norte da África, e o de Gobi, na Ásia, ok? Então, são exemplos aí de que fatores naturais vão influenciar para ter maior número de pessoas ou para ter menor, para ter uma densidade demográfica maior ou para ter uma densidade demográfica menor. Então, a gente tem aí, o primeiro grupo de fatores, fatores históricos. O segundo grupo de fatores, fatores naturais. E a gente vai agora para o terceiro fator, que são os fatores econômicos. Isso também influencia na distribuição da população pelo mundo. Então, além das razões históricas e naturais, os fatores econômicos exercem influência na ocupação do espaço geográfico. Em geral, as áreas mais industrializadas, tá vendo que economicamente são melhores, né? As áreas mais industrializadas e desenvolvidas do planeta são são intensamente habitadas, como grande parte dos países europeus, ok? Eu vou aumentar. Como grande parte dos países europeus, os Estados Unidos e o Japão. Essas regiões de intenso crescimento econômico e que oferecem melhores condições de vida acabam atraindo um grande número de imigrantes que, pouco a pouco, tornam esses lugares mais populosos e mais povoados. Ok? Vamos parar aqui por causa do tempo e vamos seguir para o exemplo que a gente tem. A gente vai precisar lembrar aí quais são os fatores que influenciam nessa separação aí da distribuição da população na superfície terrestre, e que são fatores históricos, fatores naturais e fatores econômicos, que foram os três que a gente citou. Agora a gente vai ver um pouco dessa situação aí de Mônaco, que é um exercício que tem no livro, mas só para a gente usar como exemplo, a gente vai ler ele. Ó, observe a imagem abaixo e lê as informações referentes ao Principado de Mônaco, né? Que a gente chama também de país, mas que é um principado, um território onde é governado por um rei, né? Tem ali seu estilo de governo próprio, e é um local bem pequeno que tem no território da Europa, né? Então vamos lá ler sobre ele. Localizado no sul da França e tendo apenas 2 quilômetros de território, né? Você imagina como é bem pequenininho, ó, 2 quilômetros de território, 2 quilômetros quadrados, só tem isso. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? E mais um pouquinho aí. E aqui tem apenas 2 quilômetros, né? Bem pequeno. O Principado de Mônaco possui uma das menores áreas territoriais do mundo. Em 2017, segundo a Organização das Nações Unidas, sua população era de 38.695. 38 mil.
Se comparar também com o Brasil tem em torno de 200 milhões de pessoas, né? Então, a comparação é muito distante, né? O número é muito distante. Então, tem um número pequeno de território e também um número pequeno de pessoas. Então, 38 mil habitantes é considerada elevada em relação à sua área, ok? Aí está comparando a área. Se comparar o território do Brasil, tem pouquíssimas pessoas. Porém, se comparar a área que ela tem, né, que o Principado tem, então é considerado uma habitação elevada. Por causa do grande número de pessoas em uma pequena área, sua densidade demográfica torna-se elevada. Aqui, ó, densidade demográfica elevada, sendo a maior entre todos os países do mundo. Então, a maior densidade demográfica que tem é a cidade de Mônaco. Aí a gente tem um exercício aqui, e já está pronto, só para a gente visualizar, ó. De acordo com a imagem e as informações, insira na tabela abaixo dados solicitados sobre Mônaco e calcula sua densidade demográfica. Então, a gente tem aqui, vou aumentar mais para a gente visualizar e fechar. Então, olha só, população 38 mil habitantes, área 2 quilômetros. Você, quando divide o número da população por quilômetro quadrado, 38 mil dividido por 2 vai dar 19 mil. Então, isso aqui é o número de habitantes por quilômetro quadrado. É assim que a gente faz a conta para saber a densidade demográfica. A gente divide o número total da população pela área daquele determinado local. E o resultado é a densidade demográfica. No caso de Mônaco, deu 19.347. Apesar de ser pequenininho e ter um número bem pequeno de habitantes, a densidade demográfica é muito alta, sendo considerada em 2017 a maior do mundo. Lembrando que, assim como eu dei o exemplo do território brasileiro e também da população, o território brasileiro, a conta da densidade demográfica dá em torno de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente percebe o quão povoado é Mônaco em relação aos demais países. Ok? Então, nossa tarefa fica aí para a gente resolver o seguinte. Fatores da distribuição da população. Quais são? Os 3 que a gente falou. Fatores econômicos, fatores naturais e fatores históricos. A outra coisa, Mônaco é pouco ou muito povoado? Pelo número aí, a gente está vendo que ele tem um povoamento elevado, né? É muito povoado e uma elevada densidade demográfica. E a outra questão que a gente tem aí na folhinha para resolver é se uma população considerada de civilização milenar, ela é considerada ali que aquela população foi influenciada principalmente por qual dos fatores? Né? Se ela é milenar, ela está ali muito tempo e acabou isso contribuindo e incentivando ou aumentando ali o número da população que foi se juntando, porque tem um tempo muito longo. Então, esse fator aí a gente pode considerar fator histórico, ok? Então, fique bem e até a nossa próxima aula. A gente encerra por aqui.